mais rica floresta pluvial do planeta, drenada pelo maior rio de água doce do mundo, o Rio Amazonas. Foi sendo sustentada por este grande rio que se estabeleceu a cidade de Codajás. A história não se constrói somente a partir dos grandes feitos de grandes homens, fatos ou datas, mas sim a partir do cotidiano das pessoas. Em busca das raízes do município de Codajás, procurou-se questionar e analisar de maneira mais profunda a nossa história. Como exemplo de questionamento, podemos citar a dúvida existente entre a origem do nome Codajás e a origem do município, na qual fazem surgir discussões desde as mais técnicas até as mais críticas. O povoamento indígena da Amazônia era constituído principalmente por populações já pertencentes aos troncos linguísticos Aruaque, Tupi e Caribe. Os Aruaques, que parecem ter sido os de dispersão mais antiga, ocuparam a metade ocidental da bacia amazônica, a oeste do Rio Negro e do Madeira, mas também a bacia do Orinoco e do litoral das Guianas até a ilha de Marajó. Os Tupi, além da bacia do Paraná e de quase todo o litoral brasileiro, ocuparam o centro-leste da bacia amazônica, raramente ultrapassando ao norte o curso do rio Amazonas. Os Caribe, de dispersão mais recente, ocuparam o norte e o leste da Amazônia e todo o maciço das Guianas. Mas para falarmos com propriedade em relação às povoações que surgiram na região amazônica, temos que considerar as crônicas escritas por Frei Gaspar de Carvajal, Francisco Vasques, Frei Cristóvão de Acunhã e Padre Samuel Fritz. Francisco de Orellana foi um dos primeiros europeus a percorrerem o Alto Solimões no ano de 1542. Alguns religiosos que estavam entre seus acompanhantes era Frei Gaspar de Carvajal, que escreveu uma crônica sobre toda a descida do Grande Rio. As crônicas denominam a província de Machiparo, que estendia-se pela margem direita do Amazonas, desde a Foz de Tefé até a de Quari, mais de 220 quilômetros, e pela margem esquerda uma extensão indeterminada. A província dos Solimões estendia-se das proximidades do rio Quari até a foz do rio Purus, ocupando também a margem direita como a margem esquerda desses rios. De acordo com as informações de Carvajal, esses índios eram excelentes navegadores, fabricavam enormes canoas das quais usavam no intenso comércio com as tribos tanto de várzea como de terra firme. Ficaram conhecidos também pela sua ferocidade e qualidade da cerâmica policromada que produziam. Eles também eram conhecidos como Aldeia da Louça, por conta de suas habilidades em fabricar cerâmicas que impressionavam os navegantes. Os Yurimaguas eram os antecessores dessa tribo. Segundo Carvajal, eles acreditavam no personagem de poderes excepcionais, o Guaricai, que assumia formas animais e humanas sempre aterrorizantes. Eles tinham uma casa-templo com 2 ídolos tecidos com folha de palmeira, de estatura gigantesca e com as orelhas grandes e furadas. Era um povo guerreiro que lutava
proteção de sua aldeia. Andavam sempre nus, moravam em casas comunais e mantinham comércio com tribos vizinhas. Mais tarde, nossa região tornou-se pousada dos índios Muras ou Moras, que ainda em meados do século XVIII ocupavam as margens e os lagos do rio Amazonas e Madeira. No lugar onde hoje é Codajás, existiram, na realidade, algumas tribos povoaram essa região onde hoje é a cidade de Codajás e outras cidades do Amazonas. Como, por exemplo, a tribo Jurimáguas, né, que é uma tribo importante, os Omáguas, um pouco mais acima de Coari, e os Muras, né, aqui no Baixo Amazonas. Então, só para tipificar o seguinte, que tribo Codaias ou Codaias é uma invenção e ela fica registrada por conta do mito, por conta da mitologia que a Amazônia apresenta e é muito rica. Mas no que diz respeito à origem do nome Codajás, temos algumas hipóteses que ora ou outra causam controvérsia de opiniões. Como a versão do escritor Anísio Jobim em sua obra intitulada Panoramas Amazônicos, onde ele descreve o surgimento de um desconhecido fruto chamado Curucudaiá. No entanto, deixando entre linhas, porque de acordo com pesquisas realizadas com antigos moradores da região, nunca ouviram falar desse fruto. Já a versão do cônego Ulisses Penaforte, onde ele relata o surgimento partindo da palavra em latim goda e a terminação tupi iá, faz algum sentido considerando alguns estudos sobre o tradicionalismo jesuítico e dominicano, na qual os cerimoniais em latim durante algum tempo eram em base quase que obrigatórios nas missas. Codajás localiza-se à margem esquerda do rio Solimões, pertence à mesorregião do centro amazonense e na microrregião de Coari, com altitude de 48 metros acima do nível do mar. Distância de 285 km via fluvial e 240 km em linha reta, da capital do estado, Manaus, cujos limites são Anamã, Capiranga, Novairão, Barcelos, Maraã, Coari e Anuri. E o clima da região de Codajás pode ser classificado do tipo tropical chuvoso. No período de 1890 a 1926, Codajás foi administrado por superintendentes. O primeiro prefeito foi o coronel José Sobreira de Mendonça, nomeado em 1º de abril de 1926. Existem diversas raízes teológicas. A
instalação mais antiga é a Igreja Católica, que foi muito importante para o desenvolvimento da cidade com a vinda dos padres redentoristas, como a construção da Escola Nossa Senhora das Graças, onde há décadas vinha ajudando o desenvolvimento do município. Sem deixar de mencionar as igrejas protestantes. A enfermeira Miriam dinamizou de maneira bem flexível os serviços de atendimento na área da saúde, tanto na policlínica, hospital e nos demais postos de saúde. Efetivou um grande projeto no município, como a instalação da escola de balé Miriam Quaresma, que tirou muitas crianças e jovens das ruas, contribuindo para a cultura de Codajás. João Bastos. Esse homem é lembrado por todos até hoje, pois foi prefeito, médico e dentista num período em que a infraestrutura do lugar ainda caminhava a passos lentos. Todos o têm como um verdadeiro herói. Raimunda Dantas, cidadã na qual sua lembrança reflete como uma das primeiras e melhores parteiras do município, trazendo para este mundo mais de 2.300 crianças, onde ensinou a outras mulheres de forma muito simples a realização de um parto. Formado em odontologia e direito, Levi de Assis notabilizou-se em Codajás no exercício do magistério, sendo responsável pela alfabetização da população de sua época. Desenvolveu o civismo, fazendo os alunos entoarem o hino nacional, perfilados em frente ao grupo escolar Rodrigo Costa, antes do início das aulas. Atualmente, seu filho, Francisco Arnoldo, nascido em nossa cidade, traz apoio à nossa cultura e educação, a quem também prestamos muita admiração. Hoje, Codajás está ficando conhecido em todo o território nacional como a terra do açaí, devido a estar nela a maior produção de açaí do estado. Como um produto, o açaí que se extraía da natureza gera emprego e renda para os trabalhadores, para as comunidades. Então nós temos hoje um produto de muita aceitação nacional e internacional. Então nós temos aí o que chama ouro lilás, que é o açaí que pode nos dar uma condição de vida muito melhor. É o nosso produto que venha realmente nos dar uma condição melhor de vida no cenário amazônico e no cenário brasileiro. A festa do açaí acontece sempre na última quinzena do mês de maio, onde, segundo os organizadores, reúne mais de 50 mil pessoas, atraindo todo o ano milhares de visitantes de municípios vizinhos e da capital, e que permanecem na cidade durante os últimos 3 dias de abril. Saber quantos e quem eram os índios do Brasil e da Amazônia chegados dos europeus é importante para uma justa avaliação do seu passado e do seu presente. Curioso é notar que onde houve gente morando ontem, há gente morando hoje. Muitos hábitos desses povos extintos ainda fazem parte do cotidiano dos habitantes atuais, como a pesca e as viagens fluviais. De modo geral, em relação à Amazônia, este trabalho justifica o seu objetivo, eliminando
reforçando a ideia de que nunca foi desmerecer a criatividade e o brilhantismo de alguns escritores do século XX voltados para o município, mas sim de poder contribuir para o seu desenvolvimento, tentativa de demonstrar a capacidade de seus moradores e sua relevância frente à sua posição atual no estado do Amazonas e no país.